Olá, Dev.net. Você já teve a iniciativa de criar testes automatizados e não soube por onde começar? Nesse vídeo estarei abordando o essencial para que você comece a criar os seus testes automatizados ainda hoje. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Adrian, trabalho com .NET há 10 anos, sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Mato Grosso, trabalho atualmente na SciDye, onde criamos aplicativos, soluções customizadas para o agronegócio. Pude me especializar na criação de APIs utilizando o .NET, desde o Full Framework até o .NET Core, definindo padrões de projetos, arquiteturas, modelagem de banco de dados e também participar de todo o ciclo de criação de soluções, desde a parte de design thinking, descoberta de MVPs, implementação, acompanhamento de entregas, enfim. E essa experiência me deu a oportunidade de enxergar que os testes automatizados, eles trazem um benefício muito grande mediante o esforço que é empregado para a implementação dos mesmos. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo e mostrar para você como você pode começar hoje mesmo a implementar os seus testes dentro do software que você desenvolve. Então vamos para a prática da aplicação que vamos desenvolver. E que aplicação é essa? Eu escrevi a seguinte user store. Como vendedor, eu preciso cadastrar clientes para que eu possa controlar a minha carteira de clientes. Critérios de aceite. Cada cliente contém os seguintes dados: nome e CPF. Deve haver um validador de dígito verificador de CPF para evitar erros de digitação. E não deve ser possível cadastrar duas pessoas com o mesmo CPF. É uma aplicação bem simples, apenas para a gente colocar na prática a implementação de testes, né? Então a gente vai criar essa aplicação do zero. Vou criar aqui um novo projeto, utilizando a API web do ASP.NET Core. Vou chamar de Super CRM, já que vai controlar os clientes. Vou deixar o Docker habilitado para que a gente tenha acesso a um banco de dados posteriormente. Vou deixar sem autenticação apenas para facilitar. O foco são a implementação dos testes, então eu vou deixar sem autenticação e com o Docker habilitado. Tranquilo, esse aqui é o scaffold padrão. Como a gente colocou com o Docker, ele está pedindo para iniciar o Docker Desktop sem problemas. Ok, Docker iniciado. Vamos dar um build aqui na solução. E vamos rodar aqui. Bom, essa daqui é aquela API padrão do scaffold do Visual Studio, apenas com o endpoint do Weather Forecast, onde ele retorna as temperaturas, a data e um resumo, né? Se tá frio, se tá quente, como que tá. Bem tranquilo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, apenas para facilitar a implementação desses testes, é criar mais dois projetos. Uma abstração para que eu não tenha a implementação de tudo dentro do projeto de API. E a segunda seria, o segundo projeto seria os testes em cima dessa camada de abstração. Assim eu não preciso testar a API. Eu estou criando apenas testes unitários, onde eu não dependo de infraestrutura. Eu vou mocar a infraestrutura para a execução dos testes. Então, a execução desses testes são mais baratas na questão de esforço para a execução, né? Então, é bem tranquilo. A gente vai lá em adicionar novo projeto. Primeiro, uma biblioteca de classes, né? Um class library. Vai se chamar super crm.application. Aqui vai ser onde vai estar minhas regras de negócio, enfim. E vamos adicionar mais um projeto. Para esse vídeo eu vou estar utilizando o XUnit. Então você pega um projeto de teste do XUnit e vamos chamar de super crm.application testes. Então quer dizer o quê? Eu vou implementar testes apenas em cima da minha camada de aplicação. A minha camada
de controllers, ou seja, minha camada de apresentação, eu não implementarei os testes. Isso fica para um próximo vídeo onde apresentaremos os testes de integração, né? Aqui a gente vai falar só sobre os testes unitários. Então, a nossa estrutura está criada. Já colocamos a dependência aqui, ó, adicionar a referência do projeto da aplicação no meu projeto de testes. E a minha camada de apresentação, a API, também vai depender dessa camada de aplicação. Bom, a nossa solução ficou organizada da seguinte forma, né? Esses três projetos. A gente tem a camada de apresentação, que é a API. A gente tem a camada de aplicação, que guarda nossas regras de negócio. E a gente tem a camada de testes, que testam a nossa camada de aplicação. Ou seja, testam as regras de negócio. Agora, voltando aqui para a nossa User Store, a gente tem esses critérios de aceite. Vamos tratar do primeiro critério primeiro, que é o cliente ele deve ter nome e CPF. Então, eu vou na minha camada de aplicação. Isso aqui não é uma sugestão de arquitetura, eu criei apenas para abstração de código, para não ficar tudo na API. Então, aqui eu também vou criar só uma pasta, que vai se chamar clientes. E dentro dessa pasta vou adicionar uma nova pasta chamada entidades. Então a ideia é que tudo relacionado a clientes fique dentro dessa pastinha aqui. Então por enquanto o cliente só tem uma entidade, né? Que é a própria entidade de cliente. Vamos criar aqui, cliente. A gente apaga o que não é utilizado. E adiciona as propriedades de cliente. Perfeito. Contendo nome e CPF, então nós atendemos o primeiro critério de aceitação ali. Agora eu vou criar mais uma pasta aqui dentro, que seria as pastas de serviços, vou chamar de services. E aqui eu vou criar uma interface que vai definir o nosso contrato desse serviço, né? Vou chamar de iClient Service. Por enquanto ela vai estar bem simples. Vou deixar só um void adicionar. Bem tranquilo. E também vou criar a implementação dessa interface, né? A classe concreta. Então vai ser a Client Service. Show de bola. Eu vou deixar dessa forma mesmo, sem implementação. E agora, voltando na User Store, a gente vai começar a tratar o segundo critério de aceite, que é em relação ao validador de dígito verificador de CPF. Para isso, a gente pode buscar códigos prontos na internet, que já fazem essa validação. Então, eu vou buscar esse código. Vamos colocar aqui, validador CPF em C#. A gente pode copiar esse código aqui. Eu vou criar ele, criar uma classe separada. Por quê? Porque aí eu abstraio, né? Eu não deixo essas responsabilidades para o meu serviço e eu deixo disponível para que outros serviços também utilizem esse validador de CPF, vamos dizer assim, né? Então eu vou criar uma pasta aqui chamada common e vamos criar essa classe aqui dentro.
Então, tranquilo. Agora a gente já tem uma classe externa que a gente pegou, né? Um código de terceiro. Eu vou até colocar a referência aqui, né? Indicando que eu copiei esse código de um código do GitHub, né? Então, tranquilo. E aqui a gente já começa a ter a possibilidade de implementar o nosso primeiro teste, que é o quê? Nós temos essa validação de CNPJ e CPF, enfim, e esse validador, ele, enfim, implementa a regra e a gente vai testar se esse validador está funcionando. Por o nosso caso, o que acontece? Nós vamos simplificar esse cara, vamos remover essa parte de CNPJ, porque o nosso cliente é apenas CPF, correto? E vou até renomear isso aqui para CPF úteis, porque a nossa regra de negócio não diz para validarmos CNPJ. Então, apenas CPF. Vou até renomear aqui para um isValid de CPF. E agora a gente já pode testar. E como que a gente implementa esse teste, né? Primeira coisa, né? Vamos criar a pasta aqui. Vamos chamar de CPF úteis. Vou chamar, na verdade, de commons. E o que tiver aqui é em relação ao common, né? E aqui a gente coloca assim a classe CPF úteis testes. Bacana. E aí, em relação à nossa classe que está implementando isso, que a gente copiou da internet, o que a gente quer validar? Se eu colocar CPF válido, se ele vai me retornar true. E se eu colocar um inválido, ele vai me retornar false. Perfeito? Perceba que eu já consigo realizar o teste sem precisar ter uma implementação de controller, sem eu precisar utilizar o Insomnia, o Postman para testar isso. Eu já consigo criar um teste que vai me ajudando também ao mesmo tempo a ir desenvolvendo a aplicação. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer é apresentar o conceito do fact. Ou seja, é um fato, é um teste que vai ser executado apenas e eu quero validar isso baseado em um fato. Então, eu vou criar aqui um fact. E aí eu posso criar aqui um public void. O nome do teste, ele tem que ser o mais descritivo possível para estar de acordo com os meus critérios de aceite, para que eu consiga associar as duas coisas. Então, eu posso chamar isso daqui de deve retornar false quando CPF inválido é informado. Agora, o que acontece? Esse cara aqui, para a gente implementar os testes, normalmente a gente segue um padrão chamado Triple A. Por que Triple A? Porque os testes são divididos em 3 seções: em Arrange, Act e Assert. Perfeito? O que é o Arrange? É a preparação do meu teste.
são os insumos que eu preciso para realizar aquele teste, que normalmente eu utilizo na minha ação, no meu action. Então, por exemplo, aqui, o que eu preciso informar? Um arrange seria CPF inválido. E qual seria um CPF inválido? Vou colocar 777. Qualquer CPF inválido já é o suficiente. Isso eu sei que é um CPF inválido. Então, eu já fiz a preparação, estou criando um cenário de teste que eu sei que ele é inválido. Então, para o meu teste, eu já criei os insumos necessários. O que é o action? É executar a ação de fato. Então, eu posso vir aqui, CPF úteis, ponto. Eu acho que a gente deixou private, vou deixar de public. Isvalid CPF, CPF inválido. Isso vai me retornar um resultado. Então, na minha ação, eu quero guardar isso. Então, vou colocar aqui, ó, var result. E esse result, ele é um booleano. Então, o último passo é, eu preparei os dados para o meu teste, eu executei a ação e agora eu vou conferir se o resultado da ação é compatível com o que eu quero. Perfeito? Então, eu posso usar aqui um assert.true result. No nosso caso, seria o false, né? Porque a gente está passando um CPF inválido. Então, vou deixar um false aqui. E pronto, está implementado o nosso teste. Se eu apertar com o botão direito aqui no Visual Studio, eu já consigo executar esse teste. E ele executou e passou. Ou seja, quando eu informo um CPF inválido, ele vai me retornar false. Correto? Agora, imagina que você tem um cenário onde você queira testar vários CPFs. Então, eu vou apresentar um outro conceito do XUnit, que é a teoria, né? Ou theory. A teoria ela é parecida com os métodos de fato, porém, ela tem a vantagem de você poder passar parâmetros, né? Então, ao invés de eu ter apenas um caso de teste, eu posso ter vários casos de teste, vários inputs diferentes. Como que eu passo esses inputs, né? Primeiro, eu tenho que aceitar esse parâmetro no meu método e passar os inputs por parâmetro aqui. Como eu passo os inputs por parâmetros? Através do inline data. Por meio do inline data, eu consigo passar parâmetros que vão ser executados dentro desse método, né? Então, se eu mandar executar os testes novamente, você visualiza que eles tiveram o mesmo resultado. Contudo, para cada execução deste método, ele vai me falar qual foi o input utilizado. Se eu passo um outro input, um outro parâmetro para o método e mando executar os testes novamente, você verá que ele vai criar uma linha para cada execução, ou seja, uma linha para cada input. Então você verifica, ó, que eu tenho esse input final 98 e esse outro input final 99 e que ambos passaram nos testes. Ou seja, eu forneci dois CPFs inválidos e a minha validação de CPF retornou falso para ambos. Até para ficar mais legal, mais bacana, vamos criar um cenário em que esse teste vai falhar. Então vamos pegar um gerador de CPF e passar um CPF válido. Então, da mesma forma, inline data, a gente passa o CPF e manda executar esses testes.
que acontece? Agora, no modo geral, os meus testes falharam. Porém, ele consegue me informar em qual das execuções o teste falhou. Então, se eu clicar aqui no vermelho, ele vai me falar aqui, ó. Olha, o meu assert esperava false, mas ele obteve true. E para qual input? Para esse input aqui. E aí, por que isso é importante? Às vezes, quando estamos implementando as nossas regras de negócio, nós temos algumas premissas. Então, a gente tem uma coleção de dados de input que são válidos e que a nossa aplicação deve aceitá-los como válidos. Nesse cenário, eu propositalmente coloquei um CPF inválido aqui para que fosse feita a validação. Então, o meu problema está na minha premissa. Eu estou falando que um CPF considerado válido é inválido. Então, foi um erro meu de input de dados. Mas partindo do cenário que isso daqui é uma premissa, vamos supor, e que isso fosse um CPF inválido, a gente pode ter que alterar a nossa aplicação. E é aí que os testes começam a nos ajudar. Partindo desse suposto que esse CPF específico é inválido, eu alteraria meu método para informar que esse cara é inválido. Então, vou começar de uma forma bem simples, alterando o método aqui, ó. Vamos falar que ela não é nula e que o CPF é igual. E aí a gente já retorna falso. Então, perdão. Então, o que acontece? Eu estou adaptando conforme a minha premissa, a minha aplicação para funcionar daquela maneira. Então, se a gente for lá novamente e executar os testes, agora todos vão passar, mesmo eu passando um CPF válido. Então, é assim que os testes nos auxiliam. Se eu tenho uma quantidade de input que eu considero verdadeiro, que são, vamos dizer assim, as minhas premissas, para esse conjunto de dados, as validações devem passar. Eu vou adaptar, assim, a minha aplicação para atender aquele cenário. É óbvio que ali eu coloquei um if manualmente, não seria assim que você implementaria, né? Provavelmente seguiria algum padrão, alguma coisa nesse sentido, mas isso te ajuda a ir desenvolvendo a partir de premissas que você já tem. Perfeito? Avançando aqui na nossa User Store, aqui diz que a gente deve ter um validador, beleza? A gente tem um validador, a gente copiou, esse validador está testável. E uma coisa que é interessante fazer também é sempre quando você parte de uma premissa verdadeira, você fazer a negação dela. Da mesma forma, se você parte de uma premissa falsa, você fazer a negação dela também, implementando o teste. Então, para cada teste que você quer que falhe uma validação, ou seja, dê falso nessa validação, eu vou fazer uma implementação do qual eu quero que ela seja verdadeira. Então, eu vou até copiar tudo. E agora o que eu vou falar? Deve retornar true quando o CPF válido é informado. E aqui vai ser o CPF válido. Perfeito? E aí, em vez de false, um true. Agora, aqui o cenário é diferente. Eu quero validar apenas CPFs válidos. Se eu mandar executar esses testes, é óbvio que ele vai falhar, porque eu só estou passando CPF inválido aqui. Mas eu posso ir no site e gerar vários CPFs aqui que são válidos e colocar como input.
Então, se eu mandar executar os testes agora, eles vão funcionar. Então, eu tenho o cenário negativo e o cenário positivo. Isso é uma boa prática de você sempre, quando você testa uma validação, que ela pode retornar mais de um estado, você fazer os testes para cada estado. Então, nesse caso, como só tínhamos dois, ou verdadeiro ou falso, eu faço uma para verdadeiro e outra para falso. Uma outra coisa que auxilia também nessa visualização dos testes aqui é a gente dá um nome amigável para os testes. Então, por mais que eu falei para você ser bem explícito na criação dos nomes dos métodos, você pode colocar um nome amigável, ou seja, um nome que é visível ao olho humano, vamos dizer assim, através do display name. Então, aqui eu posso colocar a string deve retornar false quando um CPF inválido é informado. E da mesma forma a gente pode fazer para o CPF válido. Deve retornar true quando um CPF válido é informado. Se a gente mandar executar esses testes, olha só, ele fica com o nome amigável, ó. Então fica mais fácil de você visualizar eles aqui no explorador de testes, né? Então você tem um nome amigável que vai te ajudar a visualizar esses testes aqui. Perfeito? Agora vamos voltar para a nossa User Store e a gente pode ver que a gente já atendeu o primeiro critério. O segundo, a gente já criou uma validação, um teste unitário em cima do nosso validador que a gente pegou da internet. Mas falta a gente, de fato, implementar a nossa service, né? Para cadastrar essas pessoas, enfim, e garantir que elas tenham CPF válidos e que não possam ter duas pessoas com o mesmo CPF. Então a gente vai voltar para a nossa service. E ela está aqui sem implementação nenhuma, sem nada. E a primeira coisa que eu vou fazer é, para facilitar a minha vida na hora de fazer testes, eu não gosto de utilizar void e utilizar exceptions para desvio de fluxo. Por quê? Porque fica mais chatinho de você ficar capturando essas exceptions para daí você determinar se uma implementação está correta ou não. Eu prefiro fazer com que os métodos eles sempre retornem algum valor. Por enquanto, para simplificar, a gente vai retornar apenas um booleano para falar se aquela adição de cliente funcionou ou não. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá no cliente service e retornar ele para bool, alterar ele para bool. E, consequentemente, eu vou ter que alterar aqui também a implementação, né? Aqui eu vou dar um return true sempre, né? Vou colocar ele como um retorno padrão. E agora, o que a gente tem que fazer? Retornar falso se o CPF for inválido. Vamos tratar primeiro dessa regra, correto? Então, para ajudar nesse sentido, o teste, o que a gente pode fazer? A gente vai criar já o teste antes da implementação. Vou criar uma nova pasta aqui, vou chamar clientes. E adicionar a classe cliente service testes. Show de bola. A gente apaga aqui. E começa. Bom, a primeira regra é aquela. Eu já vou copiar aquela regra para cá.
Então tá. E aí a gente começa com um fato. Qual que é o fato? Então, ó, deve adição de clientes com CPF inválido devem retornar falso. De novo, AAA, arrange, act e assert. O que a gente quer preparar aqui? Primeiro um cliente. Então vamos colocar aqui var cliente. Vou colocar esse cliente aqui como Adrian e colocar um CPF inválido. Show de bola. Outra coisa que a gente vai testar é a própria service, então eu preciso instanciar essa service. Show de bola. E aí, qual que é o nosso act? É cadastrar esse cliente. Então, cliente service, ponto adicionar cliente. Como eu falei, né? Eu retornei aquele booleano propositalmente para facilitar os testes, porque eu quero conferir esse resultado. Perfeito? E aí, o que eu quero conferir? Eu quero que ele seja igual a falso. Se o CPF for inválido, eu quero que retorne falso. Correto? Vou mandar executar esse teste. É óbvio que ele vai falhar, porque a nossa implementação apenas retorna true sempre. Perfeito? Agora o que a gente pode fazer? Chamar o verificador de CPF. Então, a gente vai chamar o CPF úteis. E verificar se o CPF desse cliente é válido. Eu poderia simplesmente retornar isso daqui, é o que eu vou fazer agora. Bem simples, sem o cadastro ainda. E agora olha uma coisa bacana que os testes unitários nos permitem. Sem eu executar a aplicação, sem eu precisar subir um servidor, eu já consigo debugar também o teste. Olha só. Tá vendo que ele chama um método, eu consigo verificar aqui que o CPF é falso, eu consigo verificar aqui o cliente que foi passado, o cliente foi o Adrian Procopiou 777, que é o que vem dos nossos testes. Então, sem eu precisar abrir Insomnia, sem eu precisar subir um servidor, eu já consigo debugar o meu código. Então, o teste ele também é um aliado no debug de código, porque vai ser bem menos custoso você passar a debugar. E então, ele além do benefício de ter uma consistência, uma garantia de que está funcionando, você também tem o auxílio na hora de fazer o debug da aplicação. Então aqui, ó, eu vou só dar um continuar e ele vai passar o teste. Como sempre, como tem duas opções possíveis, a gente vai fazer o contrário.
Então agora aqui, ó, o nosso comentário seria vai retornar true se o CPF for válido. Então a gente vem aqui, ó, adição de clientes, clientes com CPF válido devem retornar true. E agora eu vou utilizar o gerador de CPF para pegar um CPF válido. Vou colocar aqui. E a gente precisa também mudar aqui a nossa verificação. Eu quero garantir de que ele seja true. Então agora eu posso executar ambos os testes. Eu vou executar os dois ao mesmo tempo, né? E aí os dois passaram. Ou seja, se eu passo um CPF válido, ele está retornando true. Se eu passo um CPF inválido, ele retorna falso. E agora, a gente vai continuar nos testes, correto? E na nossa implementação. O que a nossa implementação diz? Que não deve ser possível cadastrar duas pessoas com o mesmo CPF, correto? Então, a gente já está garantindo que as pessoas terão CPF válido. Mas agora eu tenho que garantir que as pessoas têm CPF único. Eu não posso ter duas pessoas com o mesmo CPF. Então, a gente volta lá para o nosso serviço. E aí, a gente vai fazer o quê? Criar uma abstração de dados para que ele facilite o nosso teste. Então, você vê que desde o começo, a gente ainda não teve inserção no banco de dados, não teve controller, mas a gente está caminhando para isso. Só que cada implementação que a gente vai fazendo, a gente vai implementando um teste. Então, ao final, quando eu for fazer os testes manuais, eu tenho a garantia de todos os testes automatizados rodando na aplicação. Então, quer dizer, eu posso ainda testar manualmente, eu posso abrir um Insomnia, lançar os dados lá, mas eu vou garantir primeiro que os meus testes automatizados estejam fazendo os papéis dele. E para isso, então, eu vou abstrair o acesso a dados. Por quê? Porque dessa forma eu consigo mocar, ou seja, eu consigo substituir um contrato por uma implementação, vamos dizer assim, fake, para que eu consiga avançar na implementação dos testes confiando no contrato. Então, aqui nessa camadinha de clientes, eu vou criar uma outra pastinha chamada repositórios. Como eu falei aqui, eu não estou focando muito na arquitetura, tá até inconsistente aqui, tem coisas em português, coisas em inglês, mas é só para a gente focar na abstração. Então, os repositórios, o que eu vou fazer? A gente, posteriormente ali, a gente vai implementar o banco de dados Postgres. Mas agora, para mim, não me importa. Eu vou criar apenas um contrato, que vai ser o iClient Repository. Por quê? Porque aqui eu estou abstraindo. Então, para mim, não me importa como essas operações vão ser feitas. Eu só parto da premissa de que elas serão feitas. Então, a primeira coisa eu vou chamar um método que retorna um booleano também. E esse booleano vai fazer o quê? Existe pessoa com o CPF. Só isso. Agora, olha só. Na nossa service, a gente vai utilizar essa abstração. E aí a gente também vai utilizar ela através de um conceito também, que é a inversão de controle. Então, eu não vou dar new, eu não quero saber como construir aquilo. Eu vou receber isso por parâmetro e eu vou usar. Quem vai me chamar tem a obrigação de saber
as dependências que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui um private read only I cliente repository. Vou chamar de repository. E como eu vou receber isso, eu recebo ele por parâmetro. Então, quem for instanciar cliente service tem que me passar um repository. Agora, veja só. Qual é a outra validação que a gente tem que fazer? Retornar false se o CPF já for utilizado. Bacana? Então tá. Agora, o que eu faço? Eu vou implementar um teste que vai garantir essa regra de negócio. Perfeito? O que a gente vai perceber? Pô, mas agora, cliente service, eu preciso passar um repositório. Eu preciso passar um repositório para ele. Então, os meus outros testes começaram a dar erro. E aí vem um conceito que a gente chama de mock. Então, eu vou mocar essas dependências para conseguir construir os serviços que eu preciso testar. E aí, uma ferramenta que eu acho bastante bacana para utilizar é a NSubstitute. Então, você pode pesquisar aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó, ela serve para fazer os mocks de interfaces, até mesmo de coisas concretas que você tem essa dependência, ela consegue mocar. E o que é mocar? É ela simular uma implementação daquela dependência e você simula o comportamento dessa substituição que você está fazendo. Então, por exemplo, ele está colocando aqui, ó, que quando chamar a função de adicionar, ele vai retornar 3. Não importa a implementação, não sei o que a implementação disso daqui faz, mas ela vai retornar 3. Então, a primeira coisa, a gente vai instalar o NSubstitute aqui no nosso projeto de testes. Show de bola. E pronto, né? Bom, com o NSubstitute instalado, o que acontece? Eu preciso voltar nos que eu já implementei anteriormente, né? E no meu arrange, agora, eu preciso passar como parâmetro um iClient repository. E aí, o que eu vou fazer? Vou digitar aqui var repository é igual a substitute for. Substitute para quem? iClient repository. Importar. E agora, esse cara aqui, eu consigo passar como parâmetro para cá. E você vê o seguinte. Eu vou fazer a mesma coisa para cá. E aqui tem dois conceitos envolvidos. O primeiro é o conceito de mock. Isso aqui é um mock. E tem várias ferramentas que fazem isso. Entre elas, o NSubstitute. Ela está mocando essa interface, ela está criando uma implementação, vamos dizer assim, fake dessa interface. E o outro conceito que eu tenho aqui é o de inversão de controle.
Ou seja, o meu cliente service, ele usa um repository, mas ele não precisa criar, porque quem vai utilizar ele é quem tem a responsabilidade de passar as dependências. Ele declara as dependências que ele tem no seu construtor e então quem for utilizar injeta essas dependências por ele. Como a gente está no cenário de testes, aqui nós criamos os mocks e passamos. Quando a gente vai para o cenário da aplicação em ASP.NET, a gente tem os containers de serviços, né? Os services containers. Então, se você for ver lá no program, você tem aqui esses services, e esses services são containers que você pode ir adicionando dentro da sua aplicação, e ela vai ser responsável pelo gerenciamento dessas dependências. Então, basicamente, tem esses dois conceitos aqui, que é o mock em versão de controle. E se eu rodar esses testes novamente, eles vão passar, porque agora eu ajustei eles conforme a nova necessidade, correto? Agora vem a parte mais bacana. A gente vai criar um outro teste para atender a nossa regra de negócio. Adição de clientes com CPFs já utilizados devem retornar false. Então é isso. Se eu já utilizei um CPF, agora ele tem que retornar false. AAA novamente. Arrange. Act. E assert. Agora vem a questão do nosso arrange. Eu vou ter um cliente. Esse cliente vai se chamar Adrian. Vamos pegar um CPF válido aqui. Peguei um CPF válido. O que eu preciso? Eu preciso do meu repositório. E eu preciso do meu service. Bacana. Qual que é a minha ação? É adicionar o cliente. Show de bola. E a última coisa que eu quero é ele deve retornar false. Porque o cliente é duplicado. Beleza. Mas aí vem a questão. Como que eu garanto que esse cliente está duplicado, sendo que eu nem tenho banco de dados, eu não tenho infraestrutura? Então, é aqui que o mock entra em ação. E aí, o meu repository, por enquanto, ele só tem uma função. Que é o existe pessoa com o CPF, correto? Então, vamos lá. Existe pessoa com o CPF. E aí vem a questão. Eu posso passar o cliente.cpf. Então, para esse caso específico, ele vai retornar
true. Então, para esse CPF específico. E tem uma coisa bem bacana do NSubstitute, que é, não importa qual o parâmetro que eu receba, eu vou retornar alguma coisa. Que é o que a gente vai ver aqui, ó. Você tem o retorno para inputs específicos, mas você pode usar o NARGS também. Perfeito? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu posso deixar aqui um arc.n string. E agora, para qualquer string que eu passar aqui, ele vai retornar true. Não importa, ele sempre vai retornar true. Perfeito? Agora, se a gente mandar rodar esse teste, o que vai acontecer? Ele vai falhar. Por quê? Porque a gente ainda não implementou essa parte. Então, novamente, eu volto na service de cliente e eu tenho que retornar falso se o CPF já for utilizado. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Var is CPF duplicated. Vou chamar um repository, ponto, existe pessoa com o CPF, cliente, ponto, CPF. E aí, ó, lógico que a implementação não vai ser essa, né? Mas aí a gente pode retornar um e aqui. Por quê? A gente está só verificando se o CPF é válido e está duplicado. E eu vou colocar uma negação aqui. Por quê? A nossa regra de negócio padrão é o CPF é válido e o CPF não é duplicado. É isso que a gente tem aqui, ó. Tem que ser válido e não pode ser duplicado. Então isso daqui, ó, corresponde à regra de cadastro de clientes. Show de bola. Se eu voltar lá nos meus testes, o que vai acontecer? Agora ele vai passar. Perfeito? Ah, o meu mock, ele é tão poderoso e é tão bacana utilizar isso, porque eu posso falar agora assim, não, mas agora ele vai retornar falso. Não importa qual string você passar, eu vou retornar falso. Então ele vai quebrar meu teste. Então é importante a gente estar atento também quando vai realizar os mocks, se as premissas que a gente está assumindo são verdadeiras. E esse é um dos perigos dos testes unitários, é você acabar testando o seu próprio mock. Então, às vezes, você cria um cenário, uma premissa verdadeira que é inválida porque você mocou de forma equivocada. Então, tem que estar sempre atento nisso para que você não cometa esse tipo de erro. Então, eu vou colocar aqui como true, deixar por padrão. E olha só que bacana, igual eu estava falando, né? Se eu colocar lá um breakpoint, eu consigo debugar o código inteiro. Tudo por meio dos testes. Aí a gente vem aqui, ó, é um CPF válido? True. CPF duplicated? True. Agora, se eu vier aqui e mudo o meu mock para retornar false, olha que bacana. CPF válido?
True. CPF duplicated, false. Então eu consigo dar comportamento à interface. Eu não tenho essa implementação, eu consigo dar o comportamento. Justamente por quê? Porque o mock te auxilia na criação de premissas. Então você fala assim, ó, eu vou chamar esse método aqui e ele vai retornar false. Então, para aquele caso específico que a gente estava testando, a gente queria que fosse duplicado. Porque a gente parte do princípio ó, que o CPF já está utilizado. Então ele vai retornar true. Da mesma forma, a gente vai utilizar esse cara e fazer a negação. Adição de clientes com CPF não utilizados devem retornar true. E aqui eu vou falar o quê? Que é falso. Ou seja, não tem pessoas com aquele CPF. E aí o meu assert, o que eu quero verificar? Eu quero que ele retorne true. Então, se eu executar esse daqui também, ele vai retornar true. E é uma coisa bacana também do explorador de testes é o quê? Eu não preciso ficar executando igual eu estou aqui um por vez. Eu posso simplesmente mandar executar todos os testes. E ele vai executar todo mundo. Pronto. E perceba, olha só, é milissegundos para executar o teste. Essa é a diferença dos testes unitários. Você moca, eu não preciso ir no banco de dados, eu não preciso ter esse tempo de ir no banco de dados, de subir uma aplicação e etc. Ele está mocando as coisas e o tempo de execução dele é bem rápido. E isso serve para te ajudar no desenvolvimento. Então, assim, ele é rápido de ir executando. A gente está executando desculpa, a gente está construindo a aplicação toda baseada em teste, então até agora eu não precisei ir no banco de dados, não precisei declarar configurações de acesso ao banco e etc. Apenas fomos implementando a questão da regra de negócio. Então a gente vai voltar lá no nosso service. E agora, o que está faltando? Bom, está faltando adicionar de fato esse cara, né? Então, beleza. A gente vai no nosso repositório. E vamos colocar aqui inicialmente void, não tem problema. Adicionar. E aí ele vai receber um cliente. Cliente. Show de bola. Beleza. Agora, o que acontece? Eu posso vir aqui, e começar a colocar alguma lógica. Então, se não é um CPF válido, eu já vou dar um return false. Se é um CPF duplicado, eu já vou dar um return false. E aí, por último, o que eu preciso? Preciso chamar o repositório e adicionar esse cliente. E aqui eu posso simplesmente retornar tudo. A gente manda executar todos os nossos testes novamente. E tudo beleza. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer as implementações concretas, só para mostrar que
eu não preciso mais alterar nada aqui nessa implementação. Então, os testes me auxiliaram no meu desenvolvimento dessa aplicação, perfeito? E eu vou agora para a parte de implementação concreta. Então, agora partindo para a implementação concreta, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar o Entity Framework. Então, a gente vai adicionar aqui os pacotes no Get o Entity Framework. Como a gente vai utilizar o Postgre, vamos adicionar também o Relational. Framework Core Relational. E também vamos adicionar o NPG SQL, que é do próprio Postgres. Show de bola. Bom, com esses pacotes agora a gente vai adicionar a nossa infraestrutura. Eu não vou criar uma camada, como eu disse anteriormente já. Isso aqui não é uma arquitetura que eu utilizaria num projeto, é apenas para demonstração. Então eu vou adicionar na própria application só uma pasta de infraestrutura, o que normalmente eu criaria um projeto novo. E aqui nessa infraestrutura, a primeira coisa que a gente vai colocar é o contexto. Vou chamar de application context. E aqui já vamos herdar de db context. E já vamos criar um db7 de cliente. Show de bola. Por enquanto, não configuramos nada de muito concreto, apenas deixamos o contexto já meio preparado aqui. E agora, o que a gente precisa? Vamos criar uma configuração. Vou criar essa configuração aqui dentro. Que é a configuração da minha entidade, né? Vamos criar a classe aqui, cliente configuration. Show de bola. E nós temos aqui o cliente ID adicionado para que a gente consiga adicionar isso no nosso banco de dados, né? Então essa vai ser a nossa chave. Bom, aqui então a gente vai implementar a interface de cliente, né? Uma configuration de cliente. E aí, primeira coisa, vamos colocar ela para a tabela de cliente no singular mesmo. Vamos colocar uma chave primária, então. Cliente ID. Vamos definir o nome com um tamanho padrão de 100, vamos dizer assim. Um tamanho máximo de 100, perdão. Também requerido, né? Não pode ser nulo. Vamos definir aqui
o CPF com de CPF tem 11 dígitos, né? Também é obrigatório. E com essas informações já o suficiente. Agora, a gente precisa, né, configurar o nosso contexto para usar essa configuração aqui. Então a gente vai lá em infraestrutura application context. A gente vai dar um override no on model create. E aí a gente deixa chamando o base, mas eu posso dar um app configuration na mão, fazendo uma por vez. Assim, cliente configuration. Então ele vai aplicar essa configuração que a gente acabou de criar. Ou eu posso falar para ele procurar todas as configurações dentro desse assembly. Então eu posso vir aqui e dar um type of o próprio application context. Ponto assembly. Que ele também vai procurar todas e aí eu não preciso aplicar uma por vez, né? Agora a gente vai adicionar o Postgres para que a gente consiga, enfim, ter um banco de dados que posteriormente vamos utilizar aqui na aplicação. E para isso a gente vai utilizar o Docker. Então, no começo da criação desse projeto, a gente adicionou o suporte ao Docker. Então, nossa aplicação hoje ela já roda dentro de um container. E agora a gente vai dar suporte ao Docker Composer, que é um orquestrador de containers Docker. E isso nos permite criar um container, vamos dizer assim, que tenham múltiplas imagens definidas na execução desse container. E isso é importante por quê? Porque assim eu consigo, de uma maneira bem simples, informando em um arquivo, descrevendo quais são as necessidades da minha aplicação, como por exemplo um banco de dados, e na hora que eu for fazer um deploy, o Docker Compose ele lê esse arquivo de configuração e faz todo o trabalho de criação de infraestrutura para mim. Então, eu não preciso, vamos dizer assim, me preocupar em instalar o banco de dados em algum lugar para depois eu conseguir acessar esse banco de dados através da minha aplicação. Ele simplesmente já provê toda essa infraestrutura por meio de um arquivo de configuração no formato YAML. Então, para fazer isso é bem tranquilo. A gente só precisa vir aqui na parte do Web API, apertar com o botão direito. A gente vai em adicionar suporte ao orquestrador de containers. Aqui a gente vai deixar o Docker Compose, apertar OK. Vou deixar o SO de destino como Linux. Perfeito. Você vai ver que foi criado um novo projeto na nossa solução aqui, que é do Docker Compose. Você vê também que ele foi definido como um projeto de inicialização. Antes aqui era Dockerfile, agora é Docker Compose. Se eu mudar para esse projeto de inicialização ser API, vai voltar a ser o Dockerfile, mas eu quero com o orquestrador mesmo, vou definir ele como projeto de inicialização. E eu posso rodar o Docker Compose aqui, você vai perceber que não mudou nada. Por quê? Porque basicamente eu já tinha uma definição de imagem Docker antes, que a gente tem no nosso Dockerfile. A única coisa que a gente está passando isso para um orquestrador, que é o Docker Compose. E aí continua com aquele mesmo endpoint único do Weather Forecast. Bem simples a implementação, só tem esse endpoint e está funcionando normalmente a nossa aplicação. Agora, o que acontece? Nós temos esses arquivos aqui importantes. Primeiro, eu tenho esse Dockerfile que foi gerado pelo scaffold do Visual Studio, que ele define as dependências desse projeto
que ele precisa da imagem do .NET, mais especificamente do ASP.NET, ele precisa do SDK, ele vai fazer uma etapa de build, ele vai fazer uma etapa de publish e vai gerar uma DLL que vai estar no nosso container, perfeito? E aí, se você olhar o nosso orquestrador, o Docker Compose, ele referencia esse arquivo, porque é como ele sabe trabalhar com essa imagem. Só que ele também nos dá a possibilidade de adicionar outras imagens, como por exemplo do banco de dados que nós vamos adicionar agora. Então ele é um arquivo bem simples, a indentação é importante aqui, né? Você vai definindo quais são os serviços que você vai instanciar ali, né? E esses serviços vão ser baseados em uma imagem de implantação. Então, como a gente quer trabalhar com Postgre, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu já vou copiar toda essa configuração aqui e mudar aqui para supercrm.db, que é a nossa database. A imagem ela não está local, então eu vou pegar uma imagem do Postgres. E onde que eu vejo isso? Posso vir aqui, ó, e pesquisar Docker Postgres. A gente vai ter acesso ao Docker Hub. E aqui, enfim, é a imagem oficial do Postgre. E a gente pode rodar na execução direta da instância do Docker, ou nós podemos, via Docker Compose, definir essas informações para que o orquestrador levante serviço para mim. Se eu for fazer na mão, basta eu rodar isso daqui e ele vai rodar para mim. Como eu quero pensar já num modelo de deploy, que isso não vai estar apenas na minha máquina, então eu já vou deixar configurado para que o próprio orquestrador saiba o que fazer. Então, a primeira coisa, eu vou definir essa imagem. Em vez de ser uma imagem local, é a imagem do Postgre. Eu não preciso dessa etapa de build. O que mais que é importante aqui? É a parte de variáveis de ambiente. A gente precisa do Postgre Password. Esse Postgre Password, por enquanto, vamos deixar aleatório assim. Eu acredito que seja importante também o usuário Postgres. Vamos definir aqui também o usuário Postgres mesmo. E o nosso banco de dados, que é o PostgreSDB. Vamos chamar de SuperCRM. Show de bola. Outra coisa importante de se configurar é as portas de acesso. Então eu posso mapear, como por exemplo, uma porta 5432 para 5432. Somente com essa configuração já é possível acessar o nosso serviço. Então eu vou rodar aqui. Ele conseguiu iniciar tranquilo a nossa API. E aqui no nosso Docker Desktop, a gente consegue visualizar que tem um Super CRM DB também. E ela tá aqui. Eu consigo utilizar. Como eu mapeei a porta 5432 para 5432 na minha máquina, eu consigo acessar esse banco de dados. Então eu vou abrir aqui o DataGrip apenas para conferência, né? Então vamos adicionar aqui o nosso banco de dados que a gente acabou de startar lá no Docker. Vou criar aqui uma conexão, né? Vou chamar de conexão local Docker.
Deixar assim 432. Postgres. E a database Super CRM. Você vê que a gente consegue. Deu conexão, né? Vou dar OK. Caso você se esqueça, basta conferir aqui, né? No próprio Docker Compose. Ou você pode visualizar aqui também. Você tem as variáveis de ambiente que foram utilizadas, né? Eu não vou entrar a fundo, isso fica para um outro vídeo também. Uma boa prática é você criar um arquivo .env para que essas as credenciais, enfim, não fiquem em plain text por uma questão de segurança. Não é bacana você deixar isso explícito no código. Mas como o foco aqui não é realmente focar nos testes mesmo, a gente está indo para a implementação final, eu vou deixar plain test mesmo. Mas depois você pode dar uma pesquisada também, enfim, ver como jogar essas variáveis de ambiente no arquivo .env e aí não fica exposto assim dentro do código que você vai commitar, mandar para o servidor, enfim. Bom, aqui a gente tem o nosso banco de dados, não tem nada porque a gente acabou de criar, então tá só o public padrão e a gente já tem acesso a ele, né? Então agora a gente precisa configurar um factor por nosso application context para que seja utilizado pela CLI do Ant Framework, para a gente conseguir adicionar migration, fazer update database, enfim, todas as operações que o CLI do Ant Framework nos disponibiliza. Então, a gente vai lá na nossa camada de aplicação, vai em dependências, gerenciar pacotes, e em procurar, a gente procura um pacote chamado design. E é esse pacote aqui, Microsoft Ant Framework Core Design. A gente instala ele. Show de bola. Então a gente adiciona um novo item. Vou chamar de Application Context Design Time Factor. E ele vai implementar uma interface chamada I Design Time DB Context Factor. Application Context. E vamos implementar essa interface. Show de bola. O que essa interface ela é responsável? Bom, a nossa cadeia de conexão, quando está na aplicação, a gente disponibiliza isso por meio do app settings, por meio de variável de ambientes, por meio de user secrets. Tem várias formas que o projeto de Web API lê de alguma fonte de informação, seja de uma variável de ambiente, seja de uma variável do IS, do próprio app settings ou dos segredos de usuário. Mas quando a gente está usando a CLI, ela não tem essa capacidade. Então eu tenho que demonstrar para ela da onde ela vai buscar essa cadeia de conexão. Então, a primeira coisa, a gente vai criar aqui um Options Builder, que é igual a new db options builder de application context. Correto? E aí, com esse cara, eu já consigo especificar, por exemplo, que eu quero utilizar o Postgres. Então, vem aqui options builder ponto use npg SQL. Está disponível. Deixa eu ver se eu peguei o pacote. Tá, pessoal, eu acabei pegando o pacote errado. Esse daqui você pode remover.
E a gente precisa do PostgreSQL. É esse daqui mesmo. NPG SQL, Entity Framework Core, PostgreSQL. Esse é o pacote correto, tá? Perdão. A gente dá um aplicar aqui. Agora, muito provavelmente, aí a gente consegue utilizar esse use NPG SQL. Contudo, o que acontece, né? A gente tem que passar a cadeia de conexão. E aí, um dos construtores, eu passo essa cadeia de conexão por aqui. Eu não lembro de cabeça como escreve essa cadeia de conexão. Eu vou pegar de algum projeto que eu tenha por aqui. Só um momento. Bom, peguei a estrutura da conexão. Basicamente, a gente tem que definir o host, que seria localhost. A porta, que seria 5432. Database, que seria supercrm. Username, que seria Postgres. Password, que seria o nosso password super seguro. Está aqui. Esse método ele tem que retornar um application context. Então, a gente já vai dar um return new. Só que a gente não quer que ele utilize o padrão, porque o padrão não tem uma cadeia de conexão, ele não sabe como buscar isso. Então, nós vamos passar um options builder.options. Por quê? Porque o próprio construtor do dbcontext ele tem um método padrão de construtor que aceita um dbcontext options. Então, eu vou apenas implementar isso. Então, agora ele está chamando somente o base, o padrão. Ele está dando um erro, mas... Bom, eu acho que eu vou só ignorar. E a gente pode ir no PowerShell agora, né? Acessar a pasta da aplicação. Então, seria o super crm.application. Por quê? Porque esse é o projeto que contém a definição do dbcontext, que tem a minha definição das minhas configurations. Enfim, esse é o projeto responsável pelo banco de dados. Então, agora, eu vou usar a CLI do .NET EF, né, do Entity Framework, para gerar a nossa migração. Então, seria .NET EF, Migrations, Edge, e eu vou colocar primeira migration. Vamos supor. Vou dar um Enter. Ele vai buildar, ele vai olhar esse factor que a gente criou. Ele foi no banco de dados e aqui criou uma pasta migration. A primeira migration, ela vai criar a tabela de cliente com um nome e CPF e uma primary key client ID. Aqui a gente tem o snapshot. Então, esses são códigos autogerados. Agora eu posso simplesmente, se você olhar lá o nosso banco de dados, ele ainda não tem nenhuma tabela. Se eu usar o comando .NET EF migrations, aliás, botar o database update, ele vai pegar minha última migration e aplicar, né? Então, ele vai olhar e ele aplicou aquela migration que a gente criou. Então, se a gente olhar lá no banco de dados agora, a gente já tem duas tabelas. Uma com o meu histórico de migrations, né? E a outra que a gente definiu lá, o nosso cliente,
com nome, CPF e o ID do cliente. Agora só falta a implementação concreta mesmo dos repositórios, dos serviços, enfim. Então vamos começar pelo repositório do cliente, né? Vamos clicar em adicionar classe e criar a classe cliente repository. Ela como pública. Implementando a cliente repository. Deve implementar a interface. O meu repositório de cliente ele depende do Entity Framework por meio do nosso contexto. E ele vai receber esse contexto, não importa como. Então a gente vai colocar aqui declará-lo ele como dependência. E quem for utilizar ele vai passar ele como dependência. Então não me importa em buscar connection string, em saber se a implementação dele é SQL Server, se é Postgres. Basta eu utilizar essa abstração, porque o contexto é uma abstração do banco de dados, e eu vou utilizar ela no meu repositório. Então, o gestor de dependências vai ser responsável por aplicar essa injeção de dependência aqui, ou quem for instanciar essa classe na mão é obrigado a me passar um contexto também para eu utilizar. Então, bem tranquilo. Vamos para a implementação concreta aqui. O context.clientes.add cliente. E como eu não estou usando Unity of Work nem nada do tipo, eu vou adicionar e salvar aqui mesmo. Em relação a pessoas que possuem aquele CPF, a gente vai dar um return nisso, né? Tranquilo. Bom, eu estou fazendo uma implementação otimista, né? Então, assim, eu não estou verificando se o CPF é de fato um CPF, se a pessoa não digitou um monte de letra, enfim. Estou abstraindo só para simplificar, para a gente já validar a questão da regra de negócio, tá? Mas o correto seria, enfim, fazer essa limpeza, remover o que não é número e aí fazer a comparação, enfim. Mas eu estou abstraindo, estou colocando como se todo mundo digitasse o CPF corretamente, como se o front-end tratasse isso para mim. O correto é você tratar isso no back-end também, tá? Bom, com a implementação desse repositório, eu imagino que a gente tenha tudo necessário já, hein? Já tenha tudo que é necessário para rodar a aplicação. Falta só a gente colocar na gestão de dependências essas dependências. Então vamos lá. Builder.services.add scoped para o meu iClient repository. Você instancia um cliente repository. Fazer a mesma coisa para o service. De scoped iClient service. Você instancia um cliente service. Como cliente repository precisa de um DB context, então vamos colocá-lo aqui também. Builder.services.add DB context application context. Aqui, como eu estou no meu gestor de dependência, eu preciso explicar como ele acessa o banco de dados. Então, eu preciso passar a connection string, bem como falar qual é o provider, né? Da mesma forma que a gente instalou aqui na nossa application
uma dependência do Postgre, o npg-SQL PostgreSQL, a gente vai adicionar isso aqui na nossa camada de API. Então vamos só procurar aqui o PostgreSQL. E é esse pacote aqui, você pode clicar em adicionar. Beleza? O meu já está adicionado. Agora a gente vai fazer uma configuração aqui. Então, beleza. A minha config vai ser qual? config.use npg-sql. Show de bola. E eu preciso passar a connection string. Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente avançar, como a gente está fazendo essa aplicação dentro de um container, eu não tenho acesso ao localhost. É interessante porque eu subo os containers para rodar na minha máquina e na minha máquina eu tenho acesso ao banco de dados, correto? Mas o container não enxerga ela como localhost. Ela é nomeada a partir do nome do serviço. Então, se a gente fosse copiar essa connection string, eu vou pegar aqui do nosso design factor. E aí, mesmo que aqui no meu designer, porque eu estou rodando as ferramentas do EF, ou seja, do Ent Framework na minha máquina, eu estou chamando o CLI da minha máquina, e aí sim eu utilizo o localhost. Porém, na aplicação, elas estão morando dentro do container, elas estão morando dentro do Docker. Então, ele precisa saber como que ele acessa o banco de dados. E aí é bem tranquilo, porque basta a gente, no lugar de localhost, a gente coloca o nome do serviço. Então, a gente vai na definição aqui do nosso Docker Compose, pega o nome do serviço, que é o SuperCRM-DB, adiciona aqui no lugar de localhost, e isso já é o suficiente. Tranquilo? Uma outra coisa que eu coloquei que é importante é esse restart always no Postgre, para que ele sempre seja iniciado. Então, assim, o container é iniciado, ele vai iniciar também de forma automática. E uma última coisa que é importante a gente colocar é uma questão de volume. A gente precisa salvar os dados. Por quê? Porque, deixa eu recompilar aqui. Vou recompilar a solução e você vai ver que ele remove o container e vai adicionar novamente quando eu executar. Então perceba que até eu executar, ele não aparece container nenhum. Inclusive, se eu for tentar fazer uma consulta aqui no banco de dados, ele está falando que ela foi negada, vamos dizer assim, perfeito? E aí eu vou te mostrar uma coisa mais interessante. Se eu mando rodar a aplicação aqui, apenas para iniciar os containers, o que vai acontecer? Eu já tenho o banco de dados agora, eu consigo acessá-lo, mas você vai perceber que as tabelas sumiram, mesmo a gente já tendo feito um update database. E por que isso? Porque eu não estou preservando o volume do Docker. E isso é importante, principalmente quando você está lidando com um banco de dados, né? É importante você guardar. Então, a gente pode ir lá procurar no próprio Postgres, do próprio Hub, do Docker Hub, perdão, qual é o caminho que a gente tem que salvar, qual é o volume. Perfeito? Então, a gente procurando aqui, ó, ele dá esse volume para nós guardarmos e aí sim ele fica permanente. Então, até para demonstração,
Se a gente for e abrir o nosso PowerShell, vamos dar aqui um update database. Você vai ver que ele vai aplicar a migração de novo. E aí, se eu recarregar, tá aqui. Só que se eu simplesmente vir aqui e recompilar a solução, já é o suficiente para ele limpar o container, né? Ele derrubar o container. E aí, primeiro, eu vou perder a conexão, ó. Ele não tem conexão. E quando eu startar, eu já não vou ter mais os dados, né? Então, mesmo que eu rode a aplicação e ele suba, agora eu não tenho mais a tabela. Aí, para manter esses dados, basicamente você só cria uma nova, um novo volume aqui. Então, e aí a gente faz assim. Aqui está um custom mount, mas eu poderia deixar Postgres data, por exemplo, certo? E agora eu vou recompilar. O que vai acontecer? Ele vai perder as tabelas novamente, né? Primeiro eu não vou ter conexão. Eu mando executar para ele recriar esses containers para mim, né? Então aqui eu já tenho agora ó, o CRMDB ali. Eu vou visualizar, eu não tenho as tabelas novamente. Mas agora eu já tenho a condição de manter as tabelas mesmo se eu recompilar a solução. Então aqui está criado novamente as duas tabelas. Perfeito. Se eu for lá e recompilar, ele vai derrubar aqui, ele vai recriar esses containers, porém o volume ele tá indicado lá, então eu não perco mais os meus dados. Então, se eu executar aqui, agora, nesse exato momento, eu não tenho acesso à conexão, né? Mas assim que ele executar, ele sobe. Beleza. E aí, se eu dar um refresh aqui, as minhas tabelas permanecem, correto? Então, é importante adicionar essa informação a mais no seu Docker Compose, né? Para que ele mantenha seus dados, né? Então, beleza. Bom, partindo do princípio que a gente registrou tudo que a gente precisava, agora falta um controller, né? Eu vou copiar esse controller aqui. Vou chamar ele de cliente controller. Então aqui também é um cliente. A gente não precisa desses parâmetros que estão aqui. Aqui a gente vai fazer só um post. E aqui a gente vai retornar só um booleano. Por enquanto, só um booleano. Para esse controller, eu espero receber um cliente service que vai fazer todo o trabalho da regra de negócio para nós. Então, a gente já ensinou para nossa gestão de dependência como
A gente quer receber um cliente service, né? Então, agora é só utilizar. E aí falar para ele virar um construtor com isso. E a própria injeção de dependência vai injetar para nós. Bom, agora tá bem tranquilo. A gente vai colocar aqui um var result é igual a cliente service ponto adicionar. Adicionar o quê? Cliente. Esse cliente eu vou receber do body, então vou colocar aqui from body. Cliente. 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 E o return result. Bacana. Antes de rodar a nossa aplicação, vamos rodar todos os testes. A gente vai rodar todos os testes automatizados aqui. E todos os testes estão passando. Se todos os testes estão passando, quer dizer que os meus testes manuais vão ter que passar também. Então agora a gente vai executar a nossa aplicação e fazer os nossos testes manuais. Então aqui eu vou cadastrar o Adrian. Opa, perdão. Vamos pegar um CPF válido. Sem pontuação. Vou gerar aqui o Adrian Procopio. Bom, tive a resposta true. Vamos conferir no banco de dados. O Adrian Procopio está aqui. Agora vamos testar aqui, ó, usar o mesmo CPF. Adrian Procopio 2. Eu recebi um falso. E não foi salvo no banco de dados. Perfeito? Da mesma forma, vamos gerar um CPF inválido aqui. Eu recebi false e não foi salvo. Óbvio que aqui eu estou retornando apenas true e false, o que é bem ruim, vamos dizer assim, porque o front-end ia trabalhar como dessa maneira. Mas não vou entrar nessa abordagem porque é já mais uma questão arquitetural, né? De como retornar os erros, são os erros mais detalhados, que dão informação para o cliente que está usando essa aplicação para ele tomar uma decisão, enfim. Nesse caso aqui, eu só quis retornar true ou false mesmo para fins de debug, da gente olhar o resultado, mostrar que os nossos testes automatizados eles são condizentes com os testes manuais. E aí a gente pode, enfim, entrar em outros méritos, né? Eu coloquei aqui operações totalmente síncronas. O ideal seria que isso fosse assíncrono. Então, por exemplo, eu tenho meu iClient Service ao adicionar. Eu poderia aqui renomear ele para async. E é isso. E na implementação dele, isso aqui também agora passa a ser um task bull. E por que eu faria isso assíncrono? Porque agora o meu repositório precisa ser assíncrono também. Então eu deixaria já um await aqui nessa informação e nessa outra também. E aí, primeiro o await aqui, ele tem que ser assíncrono para ter await. E ele está falando que não faz sentido, isso aqui não é awaitable, né? Awaitable, perdão. Então, vamos lá no repositório, mesma coisa. Vou dar isso aqui, o task para bool. Vou dar aqui task no lugar do void.
Renomearia ele. Async. Nomearia aqui também. Vamos para a implementação dele. E aqui, em vez de void, seria um task. Que seria um task bool. Aqui a gente usaria o add async. Daria um await aqui. Daria um aqui também. Agora perceba que toda essa mudança. Vamos dar uma recompilada aqui só para ver. Esse aqui é só o Visual Studio com problema. Perceba que toda essa mudança impactou o que nos nossos testes. Então, todos os nossos testes aqui, ó, agora eu preciso adequar. Por quê? Porque ele já não me retorna um falso, um true ou false. Então aqui eu já teria que usar o wait. Se eu usar o wait, eu tenho que tornar assíncrono. Aqui é a mesma coisa. Então, o assíncrono, ele é uma coisa que ele, como se diz, ele infecta todo o código, né? Se você altera num lugar, você tem que alterar em todos os lugares que tem referência. Mas, como eu falei também, essa implementação aqui não é uma implementação de arquitetura, enfim, era só para a gente visualizar a implementação dos testes e ver que... Deixa eu colocar aqui task, né? Que não é tão difícil implementar os testes e como eles podem ser aliados na implementação. Vocês viram que após a implementação dos testes, quando a gente foi para a implementação concreta, não houve nenhuma dificuldade. A gente praticamente não mudou o código. A gente mudou o código agora para... A gente mudou o código agora só por causa de uma questão de assíncrono. Deixa eu só ver aqui porque que ele não tá dando o NSync. Não, tem sim. Ah, tá. Era só pela questão que faltava a referência do pacote lá. Então aqui eu já coloquei. E aí a gente vai entrar em outros méritos. Que, por exemplo, uma boa prática quando você vai chamar métodos assíncronos é você receber um cancellation token e repassar isso para os demais métodos assíncronos que você chama. Mas eu não vou entrar em toda essa implementação. Eu acho que isso aqui também nem é o foco. O foco era só mostrar a implementação dos testes. Mesmo trocando agora tudo para o assíncrono aqui, ó, a gente pode executar todos os testes. E... Perdão. Ah, tá. Aqui faltou um await. A gente pode executar todos e você vai visualizar que eles estão funcionais. Mudei tudo para assíncrono, executei os testes estão funcionais, quero fazer o teste na mão. Sem problema, você pode iniciar, você vai ver que vai funcionar 100%. Então, assim, os testes automatizados, eles são uma mão na roda, principalmente para quando você está evoluindo o produto, né? Então, você tem a garantia do que está funcionando. Ele está sendo testado sem você precisar revisitar, lembrar todos os cenários possíveis. Por quê? Porque você está escrevendo os cenários possíveis conforme as histórias de usuário. Então, se uma história de usuário muda, o seu teste automatizado tem que mudar também.
Então, partindo dessa premissa, você se sente mais seguro na hora de fazer atualizações, porque você garante que se tiver alguma coisa que quebra uma implementação anterior, o teste ele vai acusar para você. Então, não fica dependente do teste manual. Então, até para a gente colocar aqui, né? Fazer mais um teste. Colocar Adrian Procopio 2 e gerar mais um CPF lá. A gente executou, deu true. Se a gente for aqui no banco de dados, tem o Adrian Procopio 2. Se eu tentar criar o Adrian Procopio 3 com o mesmo CPF, vai retornar false e não vai criar. Ah, por algum motivo o Adrian Procopio 2, que tinha aquele CPF, foi apagado do banco de dados. Aqui que era false, a mesma request, agora dá true, porque não tem ninguém com o mesmo CPF. Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo que eu estou gravando, falando um pouco mais sobre o desenvolvimento. Esse foi bem técnico, mas eu quero abordar outras coisas também. Falar um pouco sobre o ciclo de desenvolvimento de software em si, né? A parte de levantamento de requisitos, escrita de user stories, gerenciamento de projetos, enfim, eu vou tentar abordar todos esses tópicos. Mas, como eu falei inicialmente, eu enxergo que os testes automatizados eles têm um custo tão pequeno diante do benefício que eles podem trazer, e é por isso que eu trouxe esse assunto primeiro. Então, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar na referência alguns links para documentação do XUnit, do NSubstitute, enfim, para que, se você quiser saber mais sobre os testes automatizados unitários. E num próximo vídeo eu vou entrar em detalhes dos testes automatizados já na parte de integração, que aí é assim, subindo um banco de dados real, não é mocando mais, né? É tendo uma implementação concreta rodando por trás, que eles são complementos, né? E muitas vezes, dependendo da qualidade do código, é muito difícil você conseguir implementar os testes unitários. E por vezes se opta por utilizar os testes de integração, mesmo eles sendo mais caros, mas é que às vezes a implementação dos testes unitários se tornam inviáveis. Uma outra coisa que eu queria deixar aqui é a implementação do teste, ela é, vamos dizer assim, você não pode postergar, ela deve ser junto da implementação da regra de negócio. Se você está tendo que desenvolver uma nova funcionalidade, se você está tendo que atualizar uma funcionalidade, você deveria construir os testes em paralelo, porque eles te ajudam a desenvolver, eles te dão a segurança e também no momento de você precisar debugar alguma coisa, vocês viram que o teste auxilia também nesse cenário, ele também auxilia o debug, né? Não precisa ser um ou outro, eu não preciso ou usar testes ou debugar. Não, você pode utilizar os dois em paralelo. Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você. Foi um vídeo muito longo, mas eu abordei bastante assuntos também. Para os próximos, eu estou pensando em fazer num modelo mais curto, de uns 15 a 30 minutos apenas, tocando mais superficialmente em alguns casos, para que não fique tão extenso, né? Mas aqui a gente acabou construindo uma aplicação do zero. Então, obrigado pela companhia e até a próxima.